Boa noite, bem-vindos ao Especial Autárquicas 2017, aqui na Rádio Clube de Passos de Ferreira. Esta última noite de debate dedicado então às autárquicas 2017 no que diz respeito ao Conselho de Passos de Ferreira. Estivemos ao longo destas quase 3 semanas a ouvir os candidatos às juntas de freguesia e ainda à Câmara Municipal, e esta noite então teremos o debate com os candidatos à Assembleia Municipal. Connosco José Manuel Soares, pelo PSD, tem 59 anos, é engenheiro civil. Moisés Coutinho, pelo CDS-PP, tem 72 anos e é empresário, e Ricardo Pereira, pelo PS, tem 52 anos, é professor. Serafim Pereira, candidato da CDU por motivos de saúde, não pode estar presente e por isso o debate será feito a 3. Já agora um agradecimento pela presença dos 3 candidatos, que terão a oportunidade então de responder algumas questões neste debate. O sorteio efetuado há instantes definiu que iniciar este debate será o candidato PS, Ricardo Pereira. Boa noite. Muito boa noite. Esta questão que se coloca é: a Assembleia Municipal pode assumir um novo protagonismo nas questões autárquicas e de que modo isso poderá ser feito? Antes de mais, mesmo muito boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Neste caso, olhando para o Zé Firmino, lembro da vitalidade da rádio e dos tempos em que as rádios também iam à Assembleia Municipal. O Sr. Moisés, o Sr. João Manuel Soares, Filipe, ao auditório todo, regressar aos assuntos da Assembleia Municipal é importante, porque ontem houve uma. Né? Perguntar-se como é que pode assumir um novo protagonismo da Assembleia Municipal, é um bocado difícil de responder, porque se eu perguntar quem é que daqui ontem esteve lá, iremos perceber que eu estive lá. E isto, sem escamotearmos, sem desresponsabilizarmos ninguém, mas também tomando a nossa consciência. A Assembleia Municipal é um órgão extremamente difícil de gerir. Porque a primeira pergunta que se faz é: no plano legal, é o órgão máximo. No plano funcional, também o é. O problema é que funciona não de acordo com as competências que tem, mas com os interesses. Repito a pergunta desta sala: quem é que esteve ontem na Assembleia Municipal? Foi marcado um debate para, e foi inclusive falado pelo Sr. Professor Zé Neto, esse problema, e o Dr. Zé Bastos também, como Presidente da Assembleia. Foi marcado um debate entre os candidatos a Presidente de Câmara, que deveriam estar todos na Assembleia Municipal. Foi marcado um debate para o dia da Assembleia Municipal. Ora, isso impedia, de algum modo, que o Presidente de Câmara, o candidato, sendo ele candidato também, estivesse lá presente. Aqui não há acusação de quem é responsável, não estamos a falar disso, estamos a falar se fosse um órgão verdadeiramente importante, teria havido articulação para que isto não acontecesse. Apenas uma correção, Ricardo. O debate à Câmara já estava programado há mais de um mês. E, portanto, gera de conhecimento público que o debate à Câmara, com os candidatos à Câmara Municipal seria ontem, no dia 28. Mas eu não disse, aqui não está em causa quem é a responsabilidade. Eu disse o facto é que foi nesse dia. O facto é que foi essa hora. Por exemplo, se fosse uma sessão de Câmara, eu não me acredito que fosse uma sessão de Câmara que o pessoal estivesse marcado para um dia de sessão de Câmara àquela hora. Não me acredito. Ter-se que arranjar soluções para aquilo. Ora, como não foi um problema, porque efetivamente parece que não é relevante a situação de ser ou não a Assembleia Municipal, de facto, a pergunta é: quem é que daqui ontem esteve na Assembleia Municipal, onde foram discutidos assuntos importantíssimos, como por exemplo a revisão orçamental, como por exemplo a apreciação de relatórios de contas? Se uma Assembleia Municipal, que é das maiores competências que tem, é essas, se ninguém lá vai, e eu sou do tempo em que a rádio fazia estas coberturas, porque de facto havia público a ouvir as rádios que quando faziam essas coberturas. Havia jornais. Ainda hoje o Dr. Álvaro Neto, num comentário ao Facebook, me dizia: espero que pelo menos, estou convicto que para o próximo mandato receberei atempadamente a informação de quando são as Assembleias Municipais. E qual eu disse, obviamente, se for eu Presidente da Assembleia, conto com isso. Porquê? Porque de facto é preciso dinamizarmos uma Assembleia. É preciso dignificarmos uma Assembleia. Por exemplo, esta esferográfica. Chama-se esferográfica porque é uma esfera que escreve, senão não era uma esferográfica. O que é que acontece? Se eu utilizar isto indevidamente, estou a não respeitar a finalidade da esferográfica. A Assembleia Municipal
foi criada e existe com um enquadramento legal para as suas competências. Se não exerce as suas competências, não há uma dignificação do órgão. Então, duas uma, ou se extingue a Assembleia Municipal, ou a Assembleia Municipal terá que assumir as suas competências. E como é que a Assembleia Municipal pode assumir as suas competências? Ela não tem que ser protagonista. A Assembleia Municipal, os elementos da Assembleia Municipal têm que deixar de ser subservientes ao Executivo. Ponto final. E quando cada um órgão exercer as suas competências, não há dúvida nenhuma que o Estado de Direito funciona plenamente. Mas repito o que disse há pouco. Ninguém vai às Assembleias Municipais, os órgãos de comunicação social não vão. Porquê? Porque o povo também não lhe interessa. O pragmatismo das pessoas e desta sociedade leva a que as associações estão quase todas em crise, os meios de comunicação social como associações estão em crise, as pequenas empresas estão em crise. Porquê? Só os grandes é que se vingam, é que se safam. Isto não tem lógica. E a Assembleia Municipal é o espelho disso mesmo. Porquê? As pessoas chegam lá, quem é que vai para a Assembleia Municipal? Como é que são constituídas as pessoas que vão para a Assembleia Municipal? Ontem estava aqui, nesta casa, há uma candidatura à Câmara Municipal, que não aparece com a candidatura à Assembleia Municipal. Porquê? Obrigatoriamente, porque é extremamente difícil sobreviver no meio destes tubarões. E a Assembleia Municipal, se constituída nesse enquadramento normativo, que é o que nós temos, e exercer as suas competências, não precisa de mais. Por isso, assumir um novo protagonismo nas gestões autárquicas é muito simples. É a Assembleia Municipal deixar de ser subserviente e temerosa em relação aos grandes. Eu sou um exemplo das coisas mais complicadas, por exemplo, do PDM. Você acha normal que uma Assembleia Municipal vote um PDM quando são poucas as pessoas que percebem a mínima coisa do que são RANs, do que são RANs, do que são o que é isto e o que é aquilo? Ou seja, isto acontece que na própria elaboração na Constituição da Assembleia Municipal os partidos não se preocupam muito. O que importa é que depois abanem a cabeça ao Executivo. Isto foi sempre assim. Isto só não foi assim nos primeiros 3 mandatos das eleições autárquicas. Porquê? Porque a Assembleia Municipal, o PSD não tinha maioria à época, e a Assembleia Municipal estava sempre representada com 4 partidos. O CDS chegou a ter quase 30% dos votos para a Assembleia Municipal e 6 presidentes de junta. 7. Isto é importante. 7. Pelo menos 6 teve. 7. Obrigado. Fundamental isto. Porquê? Isto acontece porque, efetivamente, neste momento nós temos um bipartidarismo e as pessoas estão preocupadas com o pragmatismo do Executivo. São os papões. Pronto, só isso. Moisés Coutinho, boa noite. Até que ponto a Assembleia Municipal pode assumir um novo protagonismo nas questões da autarquia? Ora, boa noite a todos os amigos aqui presentes, a todos os parceiros. Quero dizer-lhes que realmente estou plenamente de acordo com o amigo Ricardo. O Sr. Ricardo. É realmente uma Assembleia. Eu já fiz parte da Assembleia há uns 20 anos atrás. As Assembleias funcionavam mal porque tinham maioria. E sempre funcionam quanto a maioria. Sempre funcionam mal quanto a maioria. Era muito importante que houvesse 3 partidos, no mínimo, na Assembleia. Eu até dou razão ao Sr. Ricardo, porque realmente tem toda a razão quando diz que a Assembleia não funciona com as competências que tem. Porque a Assembleia Municipal é um órgão que deve ser totalmente independente da Câmara Municipal e que deve estar muito atento àquilo que a Câmara Municipal faz. E os presidentes de junta, por exemplo, que pertencem por direito próprio à Assembleia Municipal, muitas vezes não expõem as necessidades das freguesias. E depois vão para a Câmara pedir esmolas para fazer bonito, porque são amigos do Presidente da Câmara e isso nada resulta. Portanto, a Assembleia Municipal tem de facto que assumir um papel, como o meu amigo Ricardo disse, e eu estou de acordo com o meu amigo, estou de acordo. Porque de facto nós, eu se for eleito para a Assembleia Municipal, que penso que sim, irei lá dizer o que já disse. Eu já disse coisas da Assembleia Municipal que pus o Presidente da Câmara na segunda-feira em minha casa com a assistente social. Eu tenho aqui, posso dizer mais adiante o que é que disse, porque realmente nós temos que assumir
quer todos os partidos, e isto neste caso seria muito ótimo que houvesse, eu peço aos pacientes que realmente vejam com olhos de ver que a Assembleia Municipal é o órgão máximo do Conselho. Não é a Câmara. A Assembleia Municipal tem que se impor, dizer que manda alguma coisa. Não vale a pena ir. Eu vou dizer-lhes uma coisa que se passou, por exemplo, e agora para aqui uma ideia muito importante, que se passou quando eu era membro da Assembleia Municipal. O Dr. Fernando Vasconcelos, de quem eu tenho uma estima enorme, somos amigos, era presidente da Câmara. Expôs, veio para a Assembleia Municipal dizer-nos que tinha expor, portanto, 4 lugares onde mudar o novo hospital, fazer o novo hospital. Mas eu já via, porque o PSD era a maioria nessa altura, mandava e desmandava, fazia, era uma brincadeira, digamos, e praticamente não conversava com ninguém. E essa maldade, como o Sr. Ricardo acabou de dizer, que nunca deve haver uma maioria, expôs o problema do nosso, que agora é portanto, o hospital daquela data. Eu dizia que o hospital precisava ser realmente retirado, precisava ser visto como uma unidade hospitalar digna, e pôs os 4 lugares onde a consideração da Assembleia propôs 4 lugares onde eles deviam ser edificados. E acontece que pôs o lugar de São Domingos, que era extraordinário, pôs o lugar do campo de futebol Pacho, que era Acabada, que a gente conhece, e pôs o lugar de Beixo-Mil, onde existe hoje o Interbaixé. E pôs o lugar onde existe agora portanto, o Centro de Saúde. Não passa no Centro de Saúde. A funcionar mal, até. E, engraçado, que eu, por acaso, interpelei e disse: doutor, eu sempre se inclinava para ali, sempre se inclinava para ir para o Centro de Saúde, que naquela altura chamava-se hospital. E eu disse, eu acabei por lhe dizer: doutor, o senhor vem já ver com as coisas preparadas, já vê que as coisas estão na mão, e para aqui, para aqui fazer? Nós o que é que vem para aqui fazer, doutor? O senhor tem a maioria, brincas com a Assembleia, isto, plenamente não estou de acordo com isso. O senhor diga, já, por amor de Deus, onde é que fica o hospital? Está bem, se fica onde os senhores quiserem, não é? Mas, pronto, para não termos muita despesa, sabe o que é dizer? Vamos pôr, não ficava mal onde está. Mas pronto, senhor, é o que o senhor quer. Façam, mas está mal, está. Porque São Domingos era uma coisa extraordinária. Servia aquela parte, mas mais extraordinário seria, por exemplo, o Interbaixé, em Meximil, porque englobava o painel, o centro do Conselho. Mas o Dr. Fernando quis, já sabia ficar, ou melhor, o PSD, nessa altura. Eu não tenho nada contra o PSD, eu gosto de todas as pessoas do PSD, muito bem com elas todas, mas primeiro está o Conselho. E daí que ficou ali uma situação em que impediu que criássemos ali uma cidade bonita, porque se limpasse aquilo tudo, formasse ali um jardim rico, era um centro que Passos, um coração que Passos gostava de ter. Penso que sim. José Manuel Soares, boa noite. Mesmo uma questão relacionada com o protagonismo que a Assembleia Municipal deve ter nas questões da autarquia. Muito boa noite, em primeiro lugar, ao auditório, a todos os homens e mulheres da nossa terra e, obviamente, ao José Santos, Teto Firmino e aos meus colegas, o Filipe, peço perdão, e aos colegas de debate. A importância da Assembleia Municipal. Bom, muito do que aqui foi dito, eu irei passar já por cima, porque, efetivamente, estão em causa questões que, se nós fôssemos candidatos à Assembleia da República,
talvez fizesse sentido criar as maiorias, definir outro tipo de forma de eleição, as inerências eventualmente dos seus presidentes de junta serem discutidas no mínimo. Bom, nós somos candidatos a uma Assembleia Municipal com as regras que temos, e é com essas que teremos que ser membros dessa Assembleia, eventualmente Presidente da Assembleia, no meu caso, se assim for o desejo das pessoas. E a Assembleia, obviamente, é, sem dúvida, e penso que estamos todos de acordo, o órgão mais importante do município. E aí felicito a rádio por ter dado esse sinal. Ao marcar o debate da Assembleia como o último debate, penso que, na minha interpretação, foi um sinal que a rádio quis dar, que era o órgão mais importante. Isso aí é algo que eu registro com muito agrado. Fora isso, partidos apresentam-se, têm projetos, eu pessoalmente já o disse, que serei, no caso de eleito Presidente da Assembleia, serei um Presidente presente. Minha vida permite-me alguma disponibilidade de tempo para estar disponível, passa a redundância, para os municípios, ser um interlocutor, talvez por isso é que uma certa novidade, digamos, não quer ser um provedor, não é um provedor que eu pretendo ser, um provedor do município, acho que isso é algo que poderá acontecer de outra forma, terá que ter independência diferente, mas estou disponível para dar algum tempo do meu tempo, tenho tempo disponível, posso dar esse tempo para ouvir as pessoas. Portanto, eu já disse em tempos que o gabinete do Presidente da Assembleia Municipal seria um espaço aberto, disponível para as pessoas, e logo aí acho que é uma coisa nova nesta terra. E também dar outro sinal, um sinal de descentralização. Está previsto no regimento da Assembleia a possibilidade de a Assembleia poder reunir noutros locais que não o espaço do Conselho. Não tenho memória que alguma vez tenha sido feito, julgo que não, pelo menos enquanto a memória que eu tenho, julgo que nunca foi. Chegou-se a fazer em Friamundo, acho. Pronto, não tenho memória. Mas foi momentâneo, foi. Pronto, não tenho memória, mas é algo que eu irei implementar, consultado obviamente os grupos parlamentares e a Câmara Municipal, como é óbvio, implementar também, haver reuniões descentralizadas, em freguesias a definir, porque acho que é um sinal que damos às pessoas de descentralização, já que tanto se fala de descentralização em termos nacionais, ela nunca mais chega. Estamos aqui à espera há muitos anos dessa descentralização. Quero eu dar o sinal aqui de descentralizar. Pronto, e relativamente digamos, aos contornos de alguma novidade, digamos assim, se é que se pode chamar novidade, é um pouco isto. Obviamente que nos preocupamos em ter uma Assembleia Municipal de pessoas competentes. Temos, desde logo, a minha pessoa enquanto engenheiro civil, preocupamos em ter técnicos de contas que nos possam, digamos, que a bancada possa discutir os temas, nomeadamente os temas financeiros da Câmara, com propriedade, com conhecimento de causa. Temos assistentes sociais, pessoas técnicos sociais que possam discutir as matérias sociais com conhecimento de causa. Portanto, nós procuramos ter uma lista abrangente, de qualidade e que abranja, em termos de competências próprias das pessoas, que abranja as áreas quase todas, diria, do governo municipal. E é de facto essa nota que gostaria de deixar relativamente à questão que me colocou. Obviamente que também, só para complementar, é claro que foi dito que não devia haver subserviência da Assembleia Municipal para com o Executivo. Ela não existe, pode existir partidariamente, o partido que domine o Executivo Municipal pode, dependendo das formas internas de cada partido gerir, pode condicionar os seus militantes enquanto membros da Assembleia Municipal. Agora, dizer que a Câmara Municipal, enquanto órgão, domina a Assembleia Municipal enquanto órgão, eu recuso-me a que isso
esteja a acontecer na minha terra. Na minha aconteceu. Desculpa lá, mas isto Tudo bem, no meio com essa, porque essa não vai. Mas acho que eu tenho já essa palavra. Eu vou com as minhas ideias. Sim, E o meu amigo Moisés Coutinho porá as suas, certo? Muito certo. Pronto. Embora, por mim, não tem problema nenhum de interrompermos. Isso é que é um debate. Desde que haja disponibilidade, eu não tenho problema de espécie nenhuma. Depois darei a oportunidade para rebater. Não tenho problema nenhum. Não há problema nenhum. Portanto, é isto. Eu não quero tomar mais tempo, porque acho que há matérias mais importantes que eu quererei abordar. E vou passar a palavra ao Ricardo e depois ao Moisés. Posso só uma coisa, é muito simples. 2 minutos no máximo. Nem tanto. A metodologia seguida, que é, neste caso, o candidato do Partido Socialista terá que ser sempre o primeiro a falar. Eu sei que o sorteio dita isto, mas é giro, porque, claro, fico todo exposto a todos os comentários, o que não me desagrada. Mas há sempre a oportunidade para rebater. Mas digo mesmo que não me desagrada, ou seja, mas é só para perceber qual é a metodologia. Não há problema nenhum nisto. Pelo contrário, eu acho que Ricardo, os debates são muito mais estamos belos. num debate. É isto, o debate é muito mais belo que uma entrevista. Eu só quero fazer uma pergunta. Isto é um debate ou 3 monólogos? Não, é um debate. É o que eu estou a dizer, é muito mais belo por ser assim, porque senão é uma entrevista. Quer dizer, é só 3 monólogos. só para a gente. Estávamos aqui os 3. Precisamos dizer, quem estiver a ouvir e a ver, para perceber porque é que as situações Só agradecer que não só uma existe uma questão. posição de diálogo porque as pessoas não ouvem em casa. Não é lógico. Não é lógico. A questão é algo simples. Quando eu digo isso é porque se enquadra sempre, eu até falei das listas independentes ou listas de pequenos partidos que nem sequer apresentam listas à Assembleia Municipal, porque efetivamente o que acontece é que como é que a Assembleia Municipal é um órgão, quem compete inclusive a fiscalizar a Câmara, quando na prática quem manda nos partidos são as pessoas que estão na Câmara. Ora, há aqui quase que de subserviência neste princípio. Não há história, pelo menos eu não tenho, pelo menos na história do Conselho de Passos de Ferreira, e acredito que eu sou daquelas pessoas que passo muitas horas volta do estudo, nomeadamente da história política do nosso Conselho. Que não há história que a Assembleia Municipal tenha votado contra uma proposta do seu próprio partido. Porquê? Eu não estou a dizer que tem que o fazer, eu estou a dizer isto demonstra que há uma articulação, e é neste sentido que eu estou a dizer, há uma articulação em que é muito fácil, se nós verificarmos, isto é transversal o que eu estou a dizer, e que seja interpretado exatamente nesta transversalidade. Mas não é assim que deve ser. Claro, se nós pegarmos nisto, aliás, a Assembleia Municipal deve servir exatamente para isto, para que a gente possa pensar também a política na sua plenitude. Se nós pegarmos, é normal vermos que os cartazes candidatos à Câmara Municipal aparecem com os vereadores todos. É um exemplo claro. Eu também fui vereador, então o Engenheiro Soares foi muito mais anos que eu, me exerceu na plenitude. De facto, ser vereador é muito mais sério, deixa passar a expressão, é muito mais vendável, muito mais sério do que ser líder da bancada. Sim, número 2 ou número 3, número, na lista. Acabou. Isto porquê? Porque, de facto, a sociedade está organizada em que, por isso é que não aparecem listas à Assembleia. Então, vocês vão entender? O que aparece é que a Assembleia é sempre um órgão funcionalmente menor nas decisões. Quando, na realidade, depois é o órgão a quem compete a decisão. E é isto que eu estava a dizer. A subserviência que os membros da Assembleia têm, neste caso é o partido, que eu estava a focar, que os órgãos máximos são sempre nos Isto faz parte das regras dos partidos. Pois, por isso é que eu falei das listas independentes, que estava a falar desta questão. Parte do princípio que os partidos, as pessoas que estão na Câmara e que estão na Assembleia, pertencem ao mesmo partido, têm uma ideia idêntica das coisas. Portanto, é natural que as propostas que venham da Câmara, de um partido, seja ele qual for, que seja votado favoravelmente. Naturalisticamente. Vemos isso todos os dias, na Assembleia da República. Uma coisa. É que, como dizia o Ricardo, ele realmente deu uma certa razão nessa base. Porque, de facto, o que tem existido em Passos de Ferreira, por exemplo, é Partido Socialista maioritário, PSD maioritários. E isso é o problema do nosso Conselho. Porque se nós, eu não tenho, quando do problema do hospital, se houvesse que não tivesse uma maioria, o hospital hoje não era daquele lugar. Não era certeza absoluta. E foi uma maldade que se fez ao Conselho.
O Conselho não, eu talvez também me colhi ao Conselho, mas isso é um caso- a cidade de Pasto de Freira. Mas isso é um caso concreto que o Sr. Moisés está a falar. Exato, mas eu queria dizer, portanto, nesta parte, Sim. nesta parte, julgo que a Assembleia tem que criar a sua estrutura para funcionar como órgão de auxílio, ou melhor, administrativo do Conselho. Portanto, quando disse o amigo Soares que iríamos fazer umas assembleias às freguesias, ou às vilas, ou à cidade de Friamundo, Freguesias. eu até concordo, é uma boa ideia, só que é ver o que se vai fazer, porque se vai fazer o mesmo que se faz na Assembleia de Pasto de Ferreira, é melhor dos talentos. Não é? É ir para trabalhar. Nós temos que ir lá para trabalhar e ver, e não andarmos e ter neste caso, por exemplo, sei lá, eu não fui e não assisti a nenhuma reunião da Assembleia deste último mandato. Mas acontece que freguesias existem e mal foram vistas. Quase Friamundo, por exemplo, terra que eu gosto muito de todo o Conselho, mas Friamundo também gosto muito, e Ferreira da minha terra, que mal foram vistas. E outras lá, que Ferreira, São Fins, por exemplo, não sei a que título, mas a título talvez apanhado do Presidente Junta, não sei, essas comeram tudo, e não pode ser. Vamos avançar nos nossos pontos. O tempo está a avançar com passa a redundância, com muita velocidade. Já estamos com 30 minutos para lá das 21. Vamos passar ao segundo ponto. Nós estamos serenos, não é? Sim, isso é que é o mais importante. Sempre temos. Ricardo Pereira, agora tem a ver com a questão do regulamento da Assembleia Municipal, a forma como ele tem sido aprovado. Tem sido importante também para lhe dar uma nova vida? Olha, eu estive na elaboração da revisão do regimento com o Dr. José Bastos, Presidente da Assembleia. Foi um regimento bastante discutido, muito bem elaborado. Tivemos reuniões, penso que 3 reuniões de preparação do regimento, e digo eu como líder da bancada do Partido Socialista e o líder da bancada do PSD. Fizemos reuniões alargadas. O regimento que nós temos neste momento é um regimento que me parece muito bom, em termos de que já, aliás, foi inserida esta possibilidade de irmos às várias freguesias. Foi este regimento, foi por proposta, permite-me diga, foi por proposta minha que isso foi metido. Depois não foi dito que não era muito operacionalizável por causa da logística, em termos de, foi a explicação. Estou a dizer que foi explicação. Sim, mas concordas que não te riste quando te explicaram isso? Concordo, porque senão então vai estar a logística tem que ser assumida. Tem que ser assumida, acaba porque a Assembleia Municipal não tem meios. Ora, cá está a discussão. A Câmara que tem que assumir essa logística. Cá está a discussão. Exatamente. Nós introduzimos, estamos no sítio certo todos. Nós, membros da Assembleia, estamos a falar deste mandato. Estou a falar deste mandato. Nós inserimos isso no regimento que não estava, para dizer que essa é uma novidade do qual eu posso assumir a paternidade dessa situação. Muito bem. Depois, com o Sr. José Bastos, o delegado, o responsável pela bancada do PSD, penso que nessa altura era outra opção, era o Costa. José Luís, desculpa. Naquela altura penso que... Sim. Mas neste caso, ou um ou outro, foram pessoas com quem eu trabalhei muito bem, com o Dr. Zabastos, impecavelmente. Isto tem que ser dito. O regimento está elaborado, no meu entendimento, está elaborado permitindo, salvaguardando essa questão toda, está elaborado criando-se as comissões, que chegou a existir uma comissão, que foi até a meu pedido, que foi criada a comissão, que é a Comissão do Património Material, que tinha a ver com a questão da questão que depois não foi consequente, ainda não percebi porquê, mas isso é outra questão, que é a Assembleia Municipal faz reuniões, cria comissões, isto tem que ser conclusivas. E não foi essa questão. Ou seja, não houve nenhuma orientação emanada para a Câmara Municipal a fazer executar a conclusão. E isto é um problema que torna a Assembleia Municipal débil relativamente às suas competências. Ora, o regimento, na minha perspectiva, está bem integrado. Podemos necessitar de um ou outro, digamos,
Mas não é por aí, porque neste momento acho que está suficientemente amplo, permite ir às várias freguesias, permite a criação das comissões, permite a criação de comissões de acompanhamento aos dossiês complexos que a Câmara tem em cima da mesa. Também é verdade, tem que ser dito que houve uma proposta apresentada pelo Partido Socialista para a criação de uma comissão de acompanhamento dos dossiês e fiscalização dos dossiês da Câmara Municipal e que o PSD não aceitou a integração da proposta naquela data. E depois nunca mais foi apresentada essa situação. Ou seja, o Partido Socialista apresentou a proposta, o Sr. Presidente da Assembleia pediu um intervalo para cada grupo municipal fazer as suas análises. O PSD, fim do intervalo, considerou que não estaria em condições de se pronunciar sobre a criação ou não daquelas comissões de fiscalização à Câmara Municipal. Por isso, quando o PSD diz que pretende fiscalizar a Câmara Municipal, eu, como líder, ex-líder de bancada, porque ontem terminou as funções em secas de ação extraordinária, posso dizer que o Partido Socialista apresentou uma proposta de criação de uma comissão para fiscalizar a Câmara e o resultado está nas atas, que o resultado foi que o PSD depois fez um intervalo para se decidir isso e o PSD considerou que naquele momento não estava em condições de aderir ou não à criação da comissão e o que aconteceu? Nunca mais foi apresentada a nova proposta, não foi criada a comissão. E quando eu digo que a Assembleia Municipal tem competências para ser, efetivamente, um órgão pelo qual foi criado, e dei o exemplo da esferográfica, certo? A Assembleia Municipal está previsto na lei uma série de competências, que efetivamente ficamos todos acabrunhados, tímidos, como se fôssemos, digamos, alguém a quem compete gerir apenas um bairro. Dá-lhe para dizer que vai. Os membros da Assembleia Municipal não são homens com força para dizer basta, vamos mudar isto? Se não fosse assim, nós não estávamos aqui os três, pelo menos. Então, os senhores estavam neste caso, porque acreditamos que é possível. Pois, proponham novamente. Então, estamos aqui porque acreditamos que é possível fazer as coisas, não é? Nós fazemos só na prática não está sendo a proposta apresentada pelo Partido Socialista. Dá-me licença só uma coisa. O senhor está a ver, por exemplo, nós temos um conselho que ainda não é dos melhores. Desde que o tempo esteja a ser. Ainda não é um conselho de ricos. Aliás, mas discutindo até o Conselho já abordar esta questão do regimento da Assembleia. Também, o que tem a dizer sobre o regimento? Está bem composto? Deve ser alterado? Alterado de que maneira, neste caso? Alterado de que maneira? Porque é preciso ser dado competências. Porque por aquilo que eu vejo, o Sr. Mário não é, desculpe lá. Eu sou o Ricardo. O Sr. Ricardo, é que eu vou dizer, andam ali um bocadinho a nadar, e é preciso afirmarem-se e dizer, nós somos a Assembleia e também queremos que isto vá para a frente, queremos que o Conselho vá para a frente, portanto vamos trabalhar. Ora, nós temos no Conselho situações em que só aparece o Presidente de Câmara e não aparece a Assembleia. Não se viu, nunca se viu. Verdade? Pelos vistos foi sempre assim. Mas está mal. Mas é verdade que Não vai ser. Mas, é verdade que vemos o Presidente, vemos o resto. só aparece o Presidente de Câmara e lá o grupinho e tal, e não aparece a Assembleia. A Assembleia tem obrigação de ir a todas as freguesias, no mínimo uma vez por ano, verificar a pobreza, em primeiro lugar, que ela existe. Ela existe. Como são gastos os dinheiros que são concedidos às juntas, que são muitas vezes mal gastos. Eu estou-me a lembrar de um juiz, que por sinal é meu colega, me perguntou assim, me fez uma pergunta, num jantar, me fez uma pergunta. Olha, como é que o país, nós resolveríamos o problema deste país? Começando pelas juntas de freguesia. Foi a resposta que lhe dei. E eu tenho razão. José Manuel Sá. Bom, sobre o regimento, não penso que é um tema completamente pacífico. O Ricardo disse eu li obviamente o regimento logo que assumi esta candidatura, e poderá haver um pormenor ou outro, mas sinceramente será tão pormenor que nem me recordo. Agora, acho que, e estamos todos de acordo,
que a Assembleia Municipal deve ser respeitada. E desde logo pelos seus membros. Não cabe no meu conceito de democracia que, nos termos regimentais, um grupo parlamentar pede à mesa, ao Sr. Presidente da Mesa, para convocar uma Assembleia extraordinária e um dos partidos não vai à Assembleia. Nem uma única pessoa. Um boicote total a esse pedido. Isto é que é falta de respeito para com o órgão. Isto é que é falta de respeito para com o órgão. Porque tem efetivamente competências, e havia claramente, era um mal-estar que havia dos seus presidentes de junta. E o tema era esse, foi o tema que foi apresentado, todos os membros subscreveram o pedido, foi entregue à mesa, nos termos regimentais, a mesa marcou tudo, e depois o Partido Socialista não foi nem uma única pessoa que foi num claro, repito, num claro desrespeito pela Assembleia Municipal. Esta, relativamente ao respeito. Relativamente às competências. As competências estão todas na lei. Agora, depende como é que nós exercemos essas competências numa lógica de subserviência ou não, para usar a palavra que o Ricardo usou, relativamente à Câmara Municipal. E aos partidos, entende? Quando a Câmara fazer partidos. A Câmara, sim, mas É correto. Ricardo, tu vais ter um problema, na minha opinião, porque a candidatura do Partido Socialista é uma candidatura una. Tem um líder para a Câmara, um líder para a Assembleia Municipal e 12 líderes nas juntas de freguesia. É assim que eu interpreto, mas é uma candidatura que comunga de ideias globalmente as mesmas. Tu vais ter que votar na Assembleia Municipal, vais ter que votar o IMI no máximo, contrariando o que disse aqui o candidato do Partido Socialista ontem. Vais ter que votar porque está no contrato do FAM. Como é que tu vais resolver esse problema de consciência? É que dizem, é dito aqui ao nosso povo que o IMI não vai subir. No FAM, para quem quiser ver, é só ir à internet, está lá, senão isto põe-se aí online o contrato do FAM, diz lá claramente, o IMI tem que ir para o máximo. E isso vai ter que ser votado pela Assembleia Municipal. Sim. Eu tenho, mas é que ser. Eu tenho, mas é que ser, não é subir. Não, deixar mais não pode também, porque está balizado. Olha, engraçado que Pedro Fiel desceu. O Sr. José, só pode ter descido para 0,3. Mas É quando nós pagamos. Nós estamos no mínimo. Isso aí, estamos no mínimo. Vai ter que ir para o máximo. Nos termos do FAM. Olha, nós vemos, por exemplo, nós sabemos que as nossas empresas estão subcarregadas com, por exemplo, com eu não terminei, mas esteja à vontade. Pode continuar. Está contabilizado. Eu desde que... É claro, isso foi votado pelo PSD, quando foi, por exemplo, o problema do lixo. Eu não acho justo que está a fazer. Deixe, por favor, o Janel Soares terminar, concluir e não tem problema. Mas é que foi. Acho que deve haver debate. Porque senão... Sim, mas é importante concluir o raciocínio. Pronto. Mas fundamentalmente é isso, quer dizer, eu acho que, abstraindo da questão do regimento, que acho que e aí se o Ricardo até participou naquelas 2 ou 3 pontos, eu já o parabenizei nisso e não tem problema nenhum. Agora, de facto, há outras coisas, a questão do respeito, das competências e, de facto, eventualmente, alguns de nós terem que, daqui a uns meses, terem que votar algo que hoje apregoam que não vai acontecer. Não pregoei nada disso. Desculpa, a candidatura do Partido Socialista. Então, pronto, ok. Ricardo, não disseste certo. É verdade. Eu disse o Partido Socialista. Se o candidato do Partido Socialista à Assembleia Municipal não o diz mesmo, porque leu FAM e lá diz que tem que ir para o máximo, eu respeito. E estamos conversados sobre essa matéria. O que eu disse foi que eu não disse nada disso. É como eu falei do assunto. E sabe isso. Estou a falar das competências. As competências é o seguinte: falou aí de uma situação, e eu era líder do grupo municipal. Aliás, foi uma outra introdução que pusemos no regimento, foi exatamente a nomenclatura, digamos, correta em termos jurídicos, que é o grupo municipal. Exatamente. Eu era líder do grupo municipal,
e dessa famosa reunião que o José Manuel Soares referiu. E quero dizer-lhe que mandei transmitir ao Sr. Presidente da Assembleia a justificação da minha ausência do Grupo Municipal, e a justificação foi aceita, está nas atas, que é importante que se perceba, e posso torná-la aqui clara porque é que o Grupo Municipal não participou nessa Assembleia. Vou dizer, se não for, digamos, as expressões que estão na ata, acreditem que eu não posso saber tudo de cor, mas é fácil de se verificar. O espírito é este. A marcação daquela Assembleia foi atípica, completamente atípica. Tivemos sempre uma cordialidade muito grande. E tivemos, estou a dizer, 3 pessoas. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o líder do Grupo Municipal do Partido Socialista e o líder do Grupo Municipal do PSD. Tivemos sempre umas relações muito cordiais. E o que aconteceu foi que essa reunião foi completamente atípica, porque pela primeira vez, e única não, porque esta última de ontem também não fui contactado antes. Foram estas 2 únicas reuniões durante todo o mandato. O Sr. Presidente da Assembleia, o Dr. Zé Bastos, pessoa que estimo e prezo imenso, acho que toda a gente sabe isso, sempre me telefonava antes a perguntar se estaria bem, se não estaria bem o agendar para aquele dia, para aquela hora. É lógico que se eu for Presidente da Assembleia Municipal, é isso que terei a fazer também com os grupos municipais. O que aconteceu, efetivamente, está na justificação que deve estar em ato, que é exatamente isto. Foi uma reunião marcada atipicamente, eu não fui ouvido nem achado pela primeira vez, nessa altura foi a primeira vez, para a marcação da reunião, e acresce ainda que eu entendi isso, até porque regimentalmente obriga que as reuniões solanes tenham acordo dos líderes municipais, de grupos municipais. Objetivamente, percebo perfeitamente a posição defendida por... reuniões solenes. Disseste reuniões solenes. Mas são 2 coisas distintas. Estás a falar de outra matéria. Sim, não era. Eu estou a dizer, estou a tentar explicar quais são as variáveis. Eu sei. Sim. Aquela foi completamente atípica. Ou seja, foi marcada uma reunião que o Grupo Municipal, embora o regimento só diga que é para as semanas, mas todas as outras foi sempre feita em consonância com os líderes dos grupos municipais. Percebo perfeitamente que o PSD considera que houve uma desconsideração com a marcação. Reparem bem que estamos a falar. Houve uma desconsideração com a marcação que o Sr. Presidente da Assembleia fez sem ter ouvido o líder da bancada. E então, para haver desconsideração, ela foi prévia. Ou seja, eu repito, que disse isso ao Sr. Presidente, mandei mensagem oficial ao Sr. Presidente, e ele aceitou a justificação de falta exatamente por isso, porque é um homem também com saber estar. E aí houve uma marcação atípica. Concordo perfeitamente que são situações, posso lhe dizer, são situações que eu me senti bastante desagradado, quer com a marcação da reunião sem eu saber, quer com a situação conforme o PSD encarou a nossa resposta. São situações a evitar, quer de um lado, quer do outro. Só isso. Vamos avançar para o próximo ponto, que estará relacionado com os resultados das próximas eleições, e a questão que se coloca é, na eventualidade da Assembleia Municipal ter uma maioria diferente da Câmara Municipal, serão respeitadas as propostas do Executivo? Esta pergunta é para o Ricardo. É claro, depois daquilo que foi dito aqui, foram muito bem lançadas as questões, nomeadamente o que é que a Assembleia Municipal se vai ter que pronunciar sobre a questão do IMI. Vai ser muito simples. Assim como a Assembleia Municipal votou uma série de obrigações, nomeadamente sobre a necessidade de adesão ao FAM, e é importante, que não é da competência, mas porque é que tivemos que aderir ao FAM, né? Porque as contas obrigaram a isso, mas eu não queria falar de contas, acredito nisso, não vou falar. Eu considero que o mesmo órgão que votou todos os documentos até agora terá que ser o mesmo órgão que vai ter 2 hipóteses.
ou vai votar contra a proposta que chega da Câmara, só que neste caso a proposta já não chega da Câmara porque a Câmara não tem possibilidade de apresentar uma outra proposta que não esta. Ou tem? Não tem. Ricardo, permita-me, Diga. só um segundo. Por isso que, desculpe, só quem apresenta a proposta não é a Eu Câmara. devia falar das contas. Deixe-me só, termino aqui. Quem apresenta a proposta acaba por não ser a Câmara, porque a proposta resulta obrigatoriamente de ter que aderir ao FAM. E aí já não, digamos, deixamos de ser nós, a Assembleia já não vai exercer, está impedida de exercer uma competência que é aprovar a proposta da Câmara, porque a proposta chega do FAM, ou seja, se nós mesmo que nos juntemos todos e votar contra, a proposta não vem da Câmara, a proposta resulta da necessidade de ter aderido ao FAM. E assim como vamos ter a liberdade com que nós votamos umas coisas, vai ser a liberdade que vamos ter que votar outras. A pergunta é como é que eu irei votar as propostas que cheguem da Câmara. A pergunta é feita antes. Até que ponto a Assembleia tem ou não tem, teve ou não teve autonomia para impedir que se tivéssemos que aderir ao FAM. E aí vamos ser claros, aí o PSD, tanto naquela época como nesta, tem maioria. Eu lembro que o PSD, neste momento, até ontem, tinha maioria absoluta na Assembleia Municipal. Tanto tinha maioria absoluta na Assembleia Municipal que o Partido Socialista teve 11 eleitos pelo povo e o PSD teve 10, e eu fui candidatei-me a Presidente da Assembleia e o representante do PSD, que foi o Dr. Zé Bastos, teve os votos do PSD e eu tive, não, o que eu queria dizer é a expressão que eu lá utilizei. Teve 18 votos e tu deves ter tido 15. Não, eu disse bate certo. O que eu queria dizer era a expressão que eu disse bate certo. Porquê é que bate certo? O PSD, foi o PSD que aprovou o FAM. Não foi o Partido Socialista. Não está a ver? Foi o PSD que aprovou o FAM. Mas estás a falar de que FAM? Da lei? Não. Da adesão ao FAM Das implicações todas que levaram à adesão. Foi o PSD. Não, mas Se o PSD tem maioria na Assembleia, quem é que votou a favor? não é isso que eu estou. Até votamos todos. Mas quem decidiu aderir ao FAM foi o governo do Partido Socialista. Havia forma de resolver o problema financeiro da Câmara sem a adesão ao FAM. Diga-me só uma coisa. A reestruturação da dívida, o saneamento financeiro, que em 2014 já esta Câmara estava lá, Sim. a alteração à lei das finanças locais, permitia claramente ir a saneamento financeiro, negociando com a banca. E não ficávamos amarrados a IMI no máximo, taxas não podem descer, tudo. Mas responda-me. Não ficávamos amarrados a isso. Podíamos ter tido essa opção. Mas não tive. responda-me a esta pergunta, e muito clara. A adesão ao FAM foi em 2014. Foi? Sim. Quem é 15. 15, tanto faz. Quem é que votou a favor? Quem é que votou a favor? Havia alternativa. Mas quem é que fez? Então, Foi essa vamos por pergunta. ao contrário. Quem fez a proposta? Não estou a fazer Quem fez a proposta? O que eu digo é o seguinte: quem é que votou a favor foi o PSD. Porque a PS não votou? Não, vocês votaram a favor. Quer dizer, eu não consigo. Mas quem fez a proposta? Desculpa, a Assembleia Municipal, Bom, com a maioria queres PS conversar? Não quero Não nada. há problema nenhum. A proposta chegou pelo Partido Socialista. Então, Quem avaliou? havia alternativas. Obviamente que se o Partido Socialista era para que não fosse acusado de obstaculizar a gestão do Partido Não vai Socialista. para isso, não vai para isso, ó Sancheiro. Não vamos por aí. Não, o que eu digo é, o PSD tinha maioria na Assembleia Municipal, Sim. não teve a coragem, sendo oposição, não teve a coragem de votar contra a proposta da Câmara, e está-me a perguntar agora a mim, que sou do mesmo partido, do Partido Socialista, o que é que eu vou fazer? A pergunta que eu fiz é, se vocês são assim tão livres, porquê que não votaram contra? Repara, se vocês têm Para não mais... obstaculizar, Doutor, há uma coisa que o partido... É uma coisa... A pergunta do José Santos é se a Câmara vai respeitar, acho que Sim. a Assembleia se vai respeitar. As propostas do Executivo. Não vai, nem respeita, nem tem que deixar de respeitar. Tem que analisar e votar. E ver as implicações que elas podem ter no governo da nossa terra. Obviamente que não estou a pensar que o Partido Social Democrata, como partido responsável que é, qualquer que seja a cor da Câmara,
que vá ter uma postura de inviabilizar o governo. Não terá. Comigo nunca terá. Seja. Está a ver como, neste caso, não interessa irmos a eleições, podia haver só uma eleição universal para o Presidente da Assembleia. Porquê? Reparemos nisto. Neste momento, o PSD tem maioria na Assembleia. Tudo o que a Câmara apresentou, ou quase tudo, só um documento aqui, não é? O PSD votou favoravelmente às propostas do Partido Socialista. E tem a coragem de vir dizer que o Partido Socialista, através do PAM, que o PSD validou, agora esquece que o PSD tem maioria na Assembleia Municipal. O PSD tinha maioria na Assembleia Municipal, Ricardo, não exerceu essa isso. liberdade e agora... Ricardo, o que está em causa não é isso. Está em causa é que o teu candidato à Câmara apregou aos 7 ventos que não vai subir o IMI. Mas vai subir, e tu sabes que vai subir, acabaste de assumir que vai subir. Isso é que é o cerne da questão. Isso é que o nosso povo quer saber. Mas isso Isso é que o nosso povo quer saber. Quer saber que hoje, se pagar 100 euros de IMI, vai pagar 100 euros. E que não anda Vai pagar a 150. já dinheiros porque nós pagamos os Isto é que impostos. está em causa. É claro que as questões são importantes, as questões O senhor disse políticas. que votaria favoravelmente, e eu disse... Não, eu estou a dizer relativamente à pergunta de fundo. Nós estamos aqui por uma pergunta que aparece do moderador, se vamos respeitar o da Câmara. Penso que a pergunta não estará Está muito bem. bem feita, digamos, não é respeitar, é vamos analisar, discutimos e votamos. Respeitadas são O sempre. respeito, claro, tem sempre Podem ser outro concordentes respeito, ou não concordentes. por muita É nesse sentido, como é óbvio. por muita louca que seja a proposta, tem que ser sempre respeitada por todos. Eu acho que nos órgãos deve haver respeito sempre. Não é? Isso não está em causa. Agora está em causa depois a análise política de cada caso. E aqui o que está em causa é que não nos podemos esquecer que isto é um debate porque vão haver umas eleições no domingo. É que se estivéssemos a debater aqui, em teoria, podíamos estar aqui muito tempo. Concordo com muita coisa que o Ricardo diz, mas há coisas que o nosso povo precisa de saber para votar em consciência no próximo domingo. É só por isso. Então diga. Porque poderíamos estar aqui. Qual é? Agora a questão do. Não, é questão do IMI. Qual é? Está esclarecido. É a questão do IMI. Porque é dito ao povo que não vai subir o IMI. Olha, por acaso, ontem o atual Presidente da Câmara e candidato do Partido Socialista terá dito: se a água subir, eu demito-me. É pena não ter dito: se o IMI subir, também me demito. Que havia garantias. Não se pode demitir. Isso aí era obra. Isso não se pode demitir. Porque sobre o IMI, acho que não será o Presidente da Câmara, mas é a minha opinião. Sobre o IMI ou qualquer outra medida que resulte do FAME são consequências de uma adesão que teve os votos. Carlos, o que está em causa aqui é a ver quem anda. Pronto, certo. Mas foi o Partido Socialista. Estou num debate político, eu não estou a debater contigo. Contigo individualmente. Agora não vai perguntar como é que. Não. Eu sou candidato à Câmara e não sei Estou quais a são as implicações. levantar a questão, que é para o nosso povo saber que vai pagar o IMI no máximo. Resultante de uma medida que foi aprovada também pelo PSD. Quer dizer, Somos todos cúmplices. Mas as Mas o Presidente da Câmara ontem disse que é mentira, que não vai subir. O que está em causa aqui é isso. É a palavra do Presidente da Câmara. Vem para aqui, a mim não me compete defender a outra cara. Não estou, Ricardo. Mas compete a mim denunciar. Compete para mim denunciar. Enquanto Aconselho nada a provocar candidato. debate no fim deste entre si e o Sr. Presidente de Câmara, porque eu não fui eu que disse isso. Tudo bem. Montes de coisas que não fui eu, nem o Sr. Moisés que disse, tu comentaste e tal. Numa boa, Não fiz muito perguntas bem. diretas. Pronto, essa pergunta direta. Levantei a questão, neste momento, o Ricardo assume que vai ter que votar o IMI no máximo, o Presidente da Câmara ontem disse que isso não vai acontecer. Eu assumo que vou ter que votar o que a proposta que chegue. Pronto, ok. Eu presumo também que teremos que votar, que é um assunto que podemos Está. ter. A questão do lixo. Estou esclarecido. Vou passar a Ah, palavra. Só isto, a questão do lixo, a questão da água, desculpa, a questão da EDP, a questão da adesão da área metropolitana, são assuntos que efetivamente a Assembleia Municipal, Sim. Se, E podemos falar sobre isso também. se for Se o moderador. a Assembleia Municipal, o caso o caso Pode entrar, esta poderá entrar na próxima questão, Muito obrigado. estes pontos. Eu vou só passar a palavra ao Moisés Coutinho. eu ia, já que aqui o Sr. Soares Dias falou aqui da subida do IMI. Isto é realmente uma situação um bocado esquisita, porque já estamos com o IMI a pagar bem, digamos. Já estamos a pagar mínimo.
Eu também pago. Então o Conselho paga muitos impostos. Estamos no dia. O Conselho paga muitos impostos. Olha, sim, isso é verdade. Sim. Foi bom termos baixado para que agora tenhamos que ir para o máximo. Claro que agora vai-se sentir a diferença muito maior, não é? O senhor disse que falou da água também. Baixou a água para uns e subiu para outros. Mentira ou verdade? Quando eu disse água, queria dizer lixo. Mentira ou verdade? Que é o que vamos ter que discutir. Os que já estão tratamento para mais. A distribuição da energia elétrica. Isto está mal. E há outra que o Presidente acaba também, a questão dos transportes. Sim, mas Essa questão da água, Estava foi a dizer três. essa questão da água. Discutir isso em termos de conceito, em termos de. Podemos discutir isso. Essa questão da água foi ontem debatida, foi propriamente dito o tema com os presidentes. E a questão da água verifica-se que quem consome menos paga mais. Verdade ou não? Por falar em água, vou beber um bocadinho. mas não está bom. E uma coisa, admitindo que algumas pessoas têm alguma poupança na água, acredito que sim, acredito alguma, mas olha, não vai, essa poupança que vão ter na água não lhes vai chegar para pagar o aumento do IMI. Não me diga, mais essa. Pode escrever. Mas então por que motivo se anda a fazer uma política de expansionista, de campanha, apoio ao campo de futebol, apoio este relevado sintético, mas isso é sério? Bom administrador? Se isso estiver integrado dentro do plano anual de atividades, Acho que estamos a bailar um bocadinho com o Conselho. E o Conselho de Fibras é de obras, não é de bailarico. E isso se nota, é verdade o que eu estou a dizer. Não estou a dizer que não. Ainda bem, agradeço. Não, estou a dizer que não. Anda muito no baile, é quase uma cigarra, que canta de noite e dia e depois, no inverno, vai pedir a formiga. É perceber isso? Por que motivo é que se faz tanto bailarico neste Conselho? Façam-se obras. Há pessoas que habitam, digamos, casais que habitam em casas que eu posso mostrar. A Assembleia, como falamos, a Assembleia irá, se for necessário, se for eleito para a Assembleia, julgo que terei o prazer de ir a essas casas para ver em que situação se encontram essas pessoas. Porque realmente, isto de bailaricos não dá. Mas E aquilo que a Câmara Socialista e algumas juntas têm feito. Gastam dinheiro em bailaricos e as obras. Não integraríamos isso na ordem de trabalhos, por certo. Pelo menos eu não integrava. Muito bem, vamos então Vamos avançar e agora sim podemos entrar nas questões das áreas de intervenção que consideram prioritárias e que podem tem a ver exatamente. Podemos avançar por esse tema. Neste caso é o seguinte, a próxima Assembleia Municipal, seja ela qual for a sua Constituição, independentemente de quem ganhe ou não as eleições para a Câmara, há duas questões que vai ter que negociar, vamos ter que tratar efetivamente, que é, porque nós estamos aqui, é de certo que é um debate político, mas também estamos aqui como pensadores de alguém que se candidata ao exercício de uma Assembleia Municipal, seja qual for o resultado, que apareça para outro órgão. Claramente. Correto? Nós temos o fim da concessão da distribuição, no fundo, da energia à casa das pessoas, de maneira mais fácil, e o fim da concessão do lixo. Pode continuar-se nesse modelo ou não. Por isso a Assembleia Municipal vai ter que decidir. Posso só. Pode, sim. Acertaste no primeiro, corrigiste o Presidente da Câmara, porque ele diz que o PSD em 2001 privatizou a energia, não, foi uma concessão, e no segundo não é uma concessão, uma prestação de serviço. Só. Mas é que às vezes, sabes, atenção, não é uma questão de correção, acredito que não esteja a falar para mim, não esteja a falar por questões mais técnicas, mas não, objetivamente a Assembleia Municipal vai ter que se pronunciar sobre essas duas questões. Foi dito, certo, depois, é que da energia dá a ideia que o Partido Social Democrata em 2001 que se lembrou de fazer a concessão à EDP, como se não fosse algo que fosse feito pelos 300, não digo 308, mas para 300. Quase todos. Sob um modelo de contrato da Associação Nacional de Municípios, depois cada município adaptou ligeiramente, é um pouco esta ideia que são estas atuardas que tiram para aí e que eu
E o que eu estou a Na dizer discussão é, política, aqui tem que tentar corrigir, é só por isso. E o que eu estou a dizer é, peço desculpa da interrupção. se o rigor dos peço desculpa da termos, interrupção. a ideia é, a Assembleia Municipal vai ter que decidir sobre estas matérias. Seja qual for a Constituição da Câmara, foi isso que eu Sim, disse. sim. Ou seja, são matérias que nós não conseguimos evitar, assim como não conseguimos evitar outra, que foi aquela questão da discussão dos procedimentos que resultam da adesão ao FAM. Ora bem, estas 3 medidas, ou estas 4, no mínimo, depois a questão da adesão à área metropolitana ou não, isso tem a ver com o resultado das eleições para a Câmara e não propriamente daquilo que resulta no que nós vamos ter que decidir, seja qual for a Câmara. Esta liberdade é importante. É lógico que eu ficaria extremamente feliz se o Partido Socialista ganhar todos os órgãos. Claro que fico. E acredito que vamos ganhar. Mas também temos que, neste debate, admitir que o povo, no exercício da sua liberdade, os resultados podem ser o que eles entenderem. Faria muito foi castigado forte e feio, faria muito é uma das bases principais do Partido Socialista. Pronto, mas temos que admitir que o povo vota livremente como eu vou votar livremente, como qualquer um de nós vota livremente. Faria muito espera a linha. E neste sentido, a Assembleia Municipal vai ter que, vamos ter dossiês extremamente complicados entre nós. Penso que a Assembleia Municipal vai ser pedido muita ponderação e penso que muita consideração também, essencialmente, aos líderes dos grupos municipais. Porque com facilidade podemos, digamos, extrapolar, porque há muitas coisas pelo meio, nomeadamente dinheiros, se é privatização, se não é privatização. Eu prometo que, se for Presidente da Assembleia Municipal, eu continuarei com o meu estilo de diálogo, tentar resolver os problemas que resultam destas dificuldades, que são muito técnicas, que eu não me sinto à vontade, mas há uma coisa que eu sei. O Presidente da Assembleia, somos candidatos a Presidente da Assembleia, é a moderação e a articulação entre os membros da Assembleia. E é por isso que os líderes de bancada são uma importância extrema, digamos, haver uma sintonia entre o Presidente da Assembleia e os líderes de bancada, para evitarmos ruídos e possamos dignificar a Assembleia sem que sejamos exatamente um anexo de um partido ou de outro. É nesse sentido. A Assembleia, que é um órgão, sabemos que é um órgão soberano, não é? Não é um órgão sujeito. Somos sujeitos à lei e ao regimento. Que é um órgão soberano. Porque não portanto, fiscaliza as ações das juntas, a maneira como as juntas atuam. Isso é a Assembleia Freguesia que tem que fazer. Esta quando foi maneira que nós não temos essa competência. Há-nos a estragar dinheiros. Mas isso é da Assembleia de Freguesia. A Assembleia de Freguesia tem competência de fiscalizar. A Junta de Freguesia. Agora, parte deste princípio. Não é as Assembleias de Freguesias. Há um órgão, que é a Assembleia Municipal, que deveria tomar em consideração que é preciso fiscalizar as juntas. Mas nós não é da competência da Assembleia Municipal. A Assembleia de Freguesia. O senhor sabe muito bem, e eu já fiz parte da Assembleia de Freguesia, sabe muito bem, e já fiz parte de junta, que sabe muito bem que, por acaso, nós dávamos contas, mas quando querem esconder, não me com essa. Dizem que é mais um parafuso. Não é da competência da Assembleia Municipal. Mas a Assembleia devia assumir essa competência. Temos que mudar a lei. Exatamente. Vamos mudar a lei. Se for a lei que propõe que se muda a lei, então neste caso. Mas quem faz a lei é a Assembleia da República. Não faz. A Assembleia da República. É mesmo Este debate não é sempre a mesma lei da Assembleia da República. Nós podemos também, como o PS mandou para a Assembleia da República, portanto, as uniões de freguesias, também podemos mandar a mesma coisa, propor a sugerir, fazer uma sugestão. No regimento. Por acaso, essa questão da Constituição da Assembleia de Freguesia é uma coisa interessante, porque foi uma competência da Assembleia Municipal exercida que acho que foi conduzida de um modo mau. Não quer dizer que as pessoas fossem maldosas ao conduzir os processos. São questões difíceis, porque às vezes penso que foi mau porque nós não consultamos as populações diretamente. É só isso. Quero dizer. Mas isso é uma questão que a Assembleia Municipal é que validou. Neste caso, quando se diz a Câmara fez, não. A Assembleia Municipal, e eu disse isto na primeira intervenção que tive nesta Assembleia Municipal, neste mandato, para o bem ou para o mal, todas as deliberações, todos os atos que foram feitos, foram aprovados em 2 órgãos vitais da democracia. Câmara Municipal, todos. E depois confirmados ou ratificados pela Assembleia Municipal. Por isso, que ninguém diga que as coisas foram
e estou a dizer isto desde o 25 de Abril, os órgãos, Acho que deves repetir muito isso, nomeadamente para o teu candidato. seu candidato. Tudo validado, sempre. É que dá a ideia que isto foi só. Houve aqui um bando qualquer que resolveu fazer uma série de coisas. Como foi validada a adesão ao FAM. Está bem. Eu sou claro, a minha Só que primeira. havia alternativas, mais nada. Deixa-me só, havia alternativas, mas quando chegou lá, o PSD podia ter votado contra e não votou. Está bem. PSD, Havia alternativas. Também PSD temos que não votou contra. Era contra, acabou. Havia Agora, alternativas. se não votou contra, Bloqueava a Câmara. Bloqueava. Mas era- Bloqueava. Bloqueada. Foi dito nas intervenções que isto era ir a saneamento. Epá, mas não sei se queremos regressar a essa matéria. não, desculpa, Não, era muita bom que sinceridade. regressasse. Eu estou a dizer, Comigo? Está a ser essa matéria. desculpa, Não é isso. Agora, aqui no nosso debate, estou a dizer- vale a pena nós andarmos a regressar a esta matéria. eu estou a Não creio que seja esclarecedor. Acho que já as posições estão clarinhas, na minha opinião. o que eu disse é, o respeito pelos órgãos é o seguinte, e disse que foi a primeira intervenção que eu tive como líder do grupo municipal no início do mandato, foi esta. Tudo o que foi feito, até porque eu fui vereador também durante 2 mandatos, fui elemento da Assembleia durante 2 mandatos, e sempre vi o respeito, pelo respeito, digamos, as propostas chegavam e eram aprovadas. Nós não podemos dizer que as coisas não foram aprovadas. Elas foram aprovadas. E a Assembleia Municipal tem que ser responsabilizada por tudo aquilo que aprovou, ou por aquilo que não aprovou. E isto é de uma importância extrema, assim como, exatamente, a questão... Daí resultou. Assim como eu falo desde a questão do FAM. O PSD não votou contra, desculpem isto, é exatamente igual aos procedimentos. A Assembleia Municipal ou deixou passar, vamos utilizar esta expressão, que é não votou contra, ou votou a favor. O que é certo é que as coisas... O que é certo é que as coisas... Viabilizou. O PSD viabilizou desde 25 de Abril até agora. O Partido Socialista, deixa-me terminar, porque senão não se percebe muito bem. O Partido Socialista viabilizou desde 25 de Abril até agora. O PCP, nessa altura chamava-se PCP, depois foi PEV. Não, antes disso foi FEPU. Depois APU e depois CDU. O CDS também. Calma aí, eu gostava de dar uma explicação. Não, deixa-me terminar, por favor. Ou seja, a Assembleia no seu todo. A Assembleia, só termino mesmo. A Assembleia no seu todo, ou na totalidade, ou com abstenções, na sua maioria, no seu todo pronunciou-se. E o que lá passou foi com maioria. No mínimo foi com maioria. Por isso, as deliberações estão funcionalmente corretas. E a Assembleia Municipal temos que assumir essa responsabilidade agora, a nossa daqui para a frente. Perceber que até aqui também tudo foi feito, digamos, no enquadramento normativo. Professor, agora para desculpar, mas agora estamos melhor. Não vamos que estamos melhor, estamos pior. Mas acho que eu tenho em relação a esta questão das áreas de intervenção Não é verdade? da Assembleia Municipal. Claro que a Assembleia Municipal é o órgão que tem que intervir em todos os setores da vida do Conselho. E quando vem desculpar-se e dizer-me que vai subir o IMI, isto é grave. Sabes que eu sou assim. E porquê é que vai subir o IMI? Por que motivos? Onde é que são gastos? A Assembleia Municipal que não sabe que estão a precisar de dinheiro à rica e à francesa? A Assembleia não sabe isso? Sabe ou não sabe? Eu penso que toda a gente sabe. Então se toda a gente sabe, calma aí, toda a gente sabe. Então, ambos os partidos, quer PS, quer PSD, são responsáveis. Todos. Há que votar contra eles. Não, todos, porque toda a gente... Todos não, porque o PSD não faz parte dessa linha. Não, tu não podes culpabilizar o povo por não votar CDS, é? Não, eu acho que o povo vai votar CDS depois. Não é isso que não. O que Eu penso que sim, eu penso que sim. O povo vota. Porque de facto, Nós somos representantes acaba do de povo. dizer, O povo vota. acaba de dizer que estou no órgão o PS e o PSD. Mas também nos disse aqui o amigo Soares que o PS, e eu acabei de dizer também, que os velhos dão um bocadinho de dinheiro. Diz que não há dinheiro, mas o dinheiro aparece para aquilo que eles querem. Pronto, aparece. Não sei porquê, mas aparece. Mas isso é uma questão da Câmara. Isso é uma questão da Câmara. Mas é a Câmara que vai subir o IMI, não é? É ou não é? Eu penso que a Câmara o que está a fazer está dentro do plano. Então se vai subir o IMI, porque se baixasse dinheiro? Eu digo uma coisa, eu se baixasse dinheiro, na minha vida, eu se baixasse dinheiro como vida, eu não tinha vida. Quem vai subir o IMI é a Assembleia Municipal.
É a Assembleia Municipal, vai ter que porque não ficou já bem a Câmara, então. A Assembleia Municipal vai ter que votar como votou os documentos todos que chegaram desde 25 de Amigo, abril. se vais Três matérias que o Ricardo colocou, que é a energia, os resíduos. Falou-se também nos Ele não transportes. falou nos transportes, mas Sim. ele acrescenta os transportes. Podemos. sim. Mas aquelas que eu falei, aquelas que são independentemente das candidaturas. Ricardo, mas vamos deixar o Moisés Coutinho terminar, depois vou passar a palavra ao José Manuel Soares e depois avançamos para a questão dos transportes também. É que, por exemplo, os painéis Já percebi. Diga. Então, concessões. os painéis que portanto, dar o almoço às crianças, eu até acho muito bem que dê o almoço às crianças. Mas agora, há dinheiro ou não há? Então, quer dizer, anda a dar com uma mão e tirar com a outra. Quer dizer, anda a dar para os pais não ter despesa com as crianças e anda a tirar da carteira aos pais? É isso que a Câmara está a fazer? Não sei, nada não é Eu não vejo, sinceramente, eu fico parvo quando vejo uma situação destas. Há boa gerência nesses termos? Há ou não há? Digam-me. Porque o dinheiro tem que aparecer para pagar essas coisas que a Câmara diz. Sr. Moisés, isso aí vai. E vai ser o limite para pagar? E nós vamos pagar todos? Seja, não, porque o início está orientado para outras coisas. Seja qual for a Câmara, a Constituição da Câmara, as propostas irão chegar, vão ter que estar integradas dentro dos documentos, formalmente, a Assembleia Municipal vai ter que se pronunciar sobre esses documentos. Está na Assembleia Municipal que eu também dou alguma missão. Posso só queria fechar já agora esta coisa do FAM. Ainda não interviu também, portanto. Esta coisa do FAM, eu fecho desta forma. E mesmo a questão do. E avanço logo para as outras questões Sim, das concessões. Sim, A questão de FAM é muito simples. O PSD, ganhando a Câmara, o Presidente da Câmara, no dia seguinte, inicia contactos com a banca para tentar fazer o saneamento financeiro da autarquia e tentar libertar-nos do FAM. Ponto. É esta a posição do PSD. Relativamente ao FAM, estamos conversados. Há, efetivamente, uma série de concessões que vão terminar. Umas concessões, outras prestações de serviço e outras concessões que nunca foi. No caso dos transportes, quer dizer, não concebo como é chamar as empresas concessionárias das redes de transporte público no Conselho para a mesa e tentar densificar um bocado as carreiras, pôr as carreiras em horas, até porque nós já temos uma série delas, porque os transportes escolares, penso que continuam a ser em carreiras públicas. Eu isso acho bem, não tenho nada contra e acho que isso sempre foi feito. Agora, o que me parece que querem fazer e irão, para trazer a coisa para o ponto que o Ricardo quer, a Assembleia Municipal trazer, o que me parece, a proposta é de uns transportes urbanos municipais. Ora, eu isto não concebo, quer dizer, não concebo, não é que não gostasse. No dia que aparecer petróleo, coisa assim do estilo por aqui, talvez. Porque só investimento em equipamento e depois temos todos estes serviços são deficitários. O Estuga em Guimarães, o Estuga em Braga, o Estuga em Coimbra, os transportes municipais, não conheço nenhum. STCP, Carris, em Lisboa, e agora não vamos pensar o número de utentes que tem, digamos, o universo disponível no Porto para os STCP ou Lisboa para a Carris, e mesmo assim estamos a falar de serviço deficitário. Recentemente, nos últimos anos, tentou-se, e já há algum equilíbrio, pelo menos em termos operacionais, claro, depois a dívida limpa estes resultados operacionais todos, mas em termos operacionais há algum equilíbrio, mas estamos a falar de grandes urbes. Eu não sei como é que se rentabiliza, no mínimo, como é que não se onera o erário público, o erário municipal, com uns transportes municipais. Falar com as empresas, perfeitamente de acordo, tentar. Isto é um trabalho de uma estrutura de influência, uma coisa que tem faltado claramente nestes últimos tempos. Dos resíduos, vamos novamente recolher, estou a imaginar o investimento que isto necessita também. É um investimento brutal, caminhões, varredoras, equipamento de limpeza dos contentores, quer dizer, há uma série de equipamentos e pessoas. Eu não sei como é que vai ser acomodados estes custos no orçamento municipal. Não nos foi explicado. Quanto à energia, de forma
rápida. Há uma tentativa quase de passar um atestado de incompetência a 300 e tal presidentes de Câmara. Não são 300, são 200 e muitos, que têm a concessão à EDP. Pelos vistos, temos aqui um governo aqui que entende que todos os outros são incompetentes e que há aqui uma descoberta qualquer de algo novo. Também não estou a ver os investimentos que a EDP tem feito. Se não está a fazer os investimentos devidos no contrato de concessão, isso é a ausência de fiscalização da Câmara. Mas alguns nós sabemos que está. Eu não sei, vai custar algum dinheiro resgatar esta concessão. Resgatar não, a concessão termina. Mas termina e, porventura, haverá ativos para fazer acerto de contas. Isto é que não nos foi explicado. E eu, enquanto candidato à Assembleia Municipal, seria interessante que, desde já, se essas propostas são propostas de top da frente do Partido Socialista, explicar de algum modo como é que isto se operacionaliza. Porque dizer que vou fazer uns transportes urbanos com carreiras de meia hora de Codesses para Passo e tal, isto diz, mas isto como é que se faz? Com o quê? Com que dinheiro? E sobre as concessões? Ficaria por aqui. Ricardo, não sei se quer Só um breve apontamento. É o seguinte, eu repito o que disse. É da competência da Assembleia analisar as propostas quando lá chegam. É como se as propostas chegarem do Executivo. A maioria da Assembleia estiver a favor, votará favoravelmente. Se eu estiver, abstém. Se votarem contra, votam contra. Isto é, a competência da Assembleia Municipal é uma competência específica na lei. O que o candidato do PSD pretende, e percebo perfeitamente que o esteja a fazer, é tentar perguntar o que é que a Assembleia vai fazer quando chegar as propostas da Câmara. Eu não tenho problema nenhum, porque o candidato do PSD já disse que viabilizará as propostas que cheguem do Executivo. Não acredito que o Partido Socialista vai ganhar, por isso o problema está resolvido. Mas isto para dizer que o que está em causa mesmo é a questão, a dificuldade que a Assembleia Municipal tem de funcionar perante as situações. Quando as situações lá chegam, já estão aprovadas na Câmara. E isto é que é um outro problema, que é depois ou provas ou não provas. Quando eu falei, por exemplo, da questão nós tivemos grandes questões, quando eu falei da questão, por exemplo, do PDM, quando eu falei das concessões à EDP ou não, são questões que, quando chegam à Assembleia Municipal, já foram votadas no órgão executivo. Mas são aprovadas para a Assembleia. Pois, mas neste caso, cá estamos aí. É preciso ter uma coragem muito grande. Pois, e foi tal coragem que eu falei desde o início. A coragem é que é precisa. Vamos ver. Pois é aí é que eu estou a notar que a Assembleia tem falta de coragem. Já agora vou dizer uma coisa aqui que é muito, muito, muito importante para a dignificação da Assembleia. Eu vinha a subir, aliás, vinha sozinho, a subir a escadaria, e percebi que é preciso haver um bocado de luz em todos nós. E haver um bocado de luz em todos nós, por exemplo, as reuniões ordinárias, eu comprometo-me a isso, eu espero que seja bem aceito. Eu acho que as reuniões ordinárias deviam estar previamente marcadas no calendário, no mínimo no início do ano, saber que no dia X vamos ter as reuniões ordinárias. Para quê? Para que cada pessoa possa organizar a sua vida, cada membro da Assembleia Municipal possa organizar a sua vida, a Câmara Municipal também organiza a sua vida, os próprios funcionários organizam a sua vida, de maneira que saiba que a reunião de janeiro, de março, neste caso são 5 meses, de reunião de janeiro ou março, o abril, tanto faz, que seja naquele dia. Olhamos para o calendário e sabemos quais são. E qual é a ordem de trabalho? Não, mas que haja reunião naquele dia. Estamos a perguntar se isto é para a dignificação. Porque aí vai obrigar a que todos os serviços, nomeadamente a Câmara Municipal, tenham que reunir, de modo que os documentos cheguem a tempo aos membros da Assembleia, e não que a Assembleia esteja preocupada a ver em que dia que a Câmara vai reunir para depois se fazer. Eu proponho isto. Proponho como, eu digo novamente, espero ser bem entendido por todos para a dignificação da Assembleia Municipal. E se não for Presidente da Assembleia Municipal, irei pressionar na mesma para que isso aconteça. Mas não acredito que você... completamente à vontade, porque eu
eu serei Presidente e concordo com essa matéria. Será Presidente Até se tiver por- mais votos. Claro. Se bater 7 e for eu, serei eu Claro. Presidente. Até nem se Claro. até nem se vocês têm a maioria. Olha, mas estava a dizer, por exemplo, Não, esta mas está Assembleia de bem. ontem, que aqui foi questionada até o facto de estar em cima do debate e o... Fui eu que questionei. Certo, foi Que é questionado. uma prova que não houve uma atenção Espera aí. devida. Pois, eu sei, porque falo com as pessoas, com os meus amigos, falei com o Presidente da Assembleia Municipal. Foi dito lá na Assembleia O Presidente Municipal. deu 3 dias à Câmara, segunda, terça e quarta. Foi dito com na Assembleia hipóteses. Municipal. E foi a Câmara que escolheu o dia de ontem. Mas se nós tivéssemos agendado, e isto é uma questão muito séria, para a dignificação da Assembleia. Não, isto, Se ao nós, futuro concordo contigo, se é nós só de algum dignific- modo para clarificar, porque até dá a ideia que o Tavares disse, opá, para mim, teve a ver, a agenda dele, as pessoas também, mas deu 3 dias, segunda, terça e quarta. Foi a Câmara que escolheu quarta-feira. Não sei porquê, mas pronto. Por isso nem estou aqui com qualquer tipo de segundas intenções ao dizer isto. Estou apenas o facto foi esse. digamos, não é em defesa da rádio. Porque Não, o facto este foi o esse. Eu sabia, e repito também nesta vez, foram só 2 vezes que aconteceu isso. O Sr. Presidente da Mesa não me contactou para, digamos, acertarmos o dia. Mas foram essas que eu entendo isto como, pá, o fim de percurso. Pois, e havia documentos da Câmara, talvez. mas, como é que acaba, acho importante ficarmos com isto. os documentos até piores. Eu defenderei o prévio agendamento para que todos os membros da Assembleia Municipal possam saber que no dia X que daquele mês que vão ter a reunião. Organizam a sua vida, justificam as faltas ou não, e até o próprio funcionamento da Assembleia ficará bem mais honesto. Moisés Coutinho, para rematar este Eu vou rematar que, por exemplo, muito tempo, com um amigo a falar, e, portanto, de assuntos da Assembleia que embora com algum interesse, mas que poderia ser, teria outro interesse para a população. Nós estamos aqui, vamos servir a população ou vamos só ter umas reuniõezinhas para servir a Câmara? Pronto. A pergunta é para mim? Desculpe. Eu considero que nós não. É isso que tem debatido. Tem andado à volta de reuniões da Câmara e não nos expõe um programa na Assembleia que tenha um programa de vida para as populações. Mas Eu não vejo, não vi no senhor Estou a propor uma coisa extremamente clara. Nunca se fez até agora. Está a rodear um bocadinho. Nunca se fez até agora. Com toda a amizade. Nunca se fez até agora. Estamos a gastar esse tempo. A marcação nunca foi feita. Verdade? Oxalá que eu seja. Digo uma coisa. Eu estive a observar a situação. Manipulou o tempo. Mas isso são os anos. Agora as outras não. A vida dos membros da Assembleia foi sempre uma confusão. Não sabe se pode ir, se não pode ir. É que essas coisas de nós debatermos sempre na mesma tecla, por vezes gastam-nos o tempo. É quase que, sei lá, se não movimentarmos o trabalho, não vem resultados. E o Sr. Moisés acha que a Assembleia Municipal acho que nós devíamos debater melhor como e que maneira deve funcionar a Assembleia. Então, qual é a sua proposta? Qual é a sua proposta? A minha proposta é de que, como disse no princípio, que iríamos às freguesias, estar com a população, ver as necessidades da população e ver como estão a atuar as juntas e a própria Câmara. Mas as juntas não é da nossa competência. Nós vamos às freguesias, também vemos as necessidades da terra. Quando uma junta propõe uma situação, por exemplo, a Câmara, e a Câmara lhe fecha os olhos, a Assembleia tem obrigação moral e digamos, política, de dizer à Câmara, não, ali é que vai preciso fazer-se. Eu tive um caso, vou-lhe contar um caso. Moisés seja eleito e que retire um abraço ao PSD. Eu vou-lhe contar uma coisa muito interessante. Um dia, eu era junta de freguesia e cheguei ao responsável portanto, das obras, nessa altura, e tive um problema lá na minha terra, em Ferreira, que eram umas águas que faziam depósito de águas, que vinham de uma certa distância, e ali depositavam as águas. Não fazia um aqueduto, não fazia aqueduto. Eu fui várias vezes à Câmara, foram 3 vezes à Câmara.
Eu amanhava depois, estavam, quer dizer, os carros cercavam-se ali, as pessoas cercavam-se ali. Eu disse assim, senhor fulano, tens que pôr o nome da pessoa, senhor fulano, o senhor vai ou não vai resolver este problema? O senhor se não vai resolver este problema, eu vou assumi-lo. Primeiro eu faço o presidente. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Mas tem que se resolver este problema. Então, a Assembleia, se fosse lá, verificava, isto devia ser debatido na Assembleia, a Assembleia verificava e arrumava-se o assunto. Não seria a consumição do próprio Presidente ou do próprio Presidente da Freguesia até essa consumição. Acredita nisso ou não? Acredito que o senhor pensa assim. Acredito. Muito bem. Em termos de lobby, pode ser um lobby, mas não mais que isso. Legalmente. Não mais que isso. Samuel Soares, Pressionar, Foi pode pressionar. Sim, Pode ser lobby, pode fazer. Aí temos que pressionar. Pressões, Pois, claro. pode, mas não tem exercício de influência. e agora aqui fazer um pequeno resumo sobre o tempo que já foi gasto por cada um dos candidatos. Samuel Soares tem ainda 5 minutos a menos em relação ao candidato Ricardo, e o Moisés também tem menos 5 minutos que o candidato Ricardo. Portanto, antes de avançarmos para o próximo ponto, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa aquilo que já foi dito. algum tema específico. Sobre o que foi falado agora até o momento. Todas as questões, alguma dúvida que possa querer esclarecer? Se não, avançamos para o próximo ponto. E já poderá prolongar-se mais para o Vamos fim. ver novas matérias, não é? Muito bem. E aí, Só temos mais um tema antes de passarmos depois à mensagem final. Temos mais um tempo hoje. Sim, sim. E o próximo tem a ver com o funcionamento da Assembleia Municipal. Ricardo Pereira. No que diz respeito então ao funcionamento da Assembleia Municipal e na relação interpartidária, acha que há possibilidade de melhorar a prática política? Assim, eu, falando, para não, digamos, ir muitos anos atrás, né, porque falando neste mandato em que estive exatamente nas funções de líder do grupo municipal, posso dizer que a relação interpartidária, como falei há pouco, foi, no meu entendimento, houve esses dois pequenos incidentes, um com consequências mais visíveis do que o outro, mas houve estes dois incidentes, que foi, de resto, as relações interpartidárias têm sido muito, muito cordiais. Muito cordiais. Talvez porque as relações humanas das pessoas também permitem isso, ou seja, buscam-se soluções, buscam-se, independentemente de uns pretenderem ter um alinhamento para o município e outros serem outro. A Assembleia Municipal deve pautar, é verdade, porque somos pessoas com partidos diferentes, com finalidades diferentes, exatamente, com finalidades diferentes, mas com o fim último é o mesmo, que é o bem municipal. A experiência que tive durante este mandato, repito, tirando aqueles dois pequenos incidentes, pura e simplesmente, não estou a ver onde é que pode melhorar muito, porque não estou a ver. A relação, o que se nota é a necessidade de haver um maior relacionamento entre os eleitos e, digamos, a sua base de apoio. Porque as Assembleias Municipais têm pouca participação pública. O público, quando vai lá, geralmente não é para assistir ao debate das questões. É para levar, e bem, deve ir lá levar as questões. Mas, de vez em quando, até parece que o período antes da ordem do dia é de tal modo extenso que conseguimos ter uma hora ou 2 horas e meia antes do período antes da ordem do dia para depois em 10 minutos discutirmos os outros assuntos. Eu penso que a Assembleia Municipal nisso tem que ser dignificada e no exercício da presidência irei defender o cumprimento rigoroso do regimento, sem que isto ponha em causa o princípio democrático, mas, por exemplo, quem será os últimos a falar. É importante percebermos isso. Passar a voz a um presidente de Câmara ou a um membro da Assembleia e depois permitir que novamente o público possa intervir é uma situação que cria ali uma situação embaraçosa no exercício da presidência. Ter membros dentro da Assembleia, costuma haver uma grande cordialidade entre os membros da Assembleia. Nesta última Assembleia, neste último ano, houve momentos tensos, muito tensos, desagradáveis mesmo, dentro da Assembleia, que eu, como Presidente da Assembleia, irei tentar evitar ao máximo que se chegue a tipos de linguagens, de gestos, de um lado, do outro e do outro, que às vezes
parece que estamos ali a fazer uma outra coisa que não a defesa do bem comum. E o grande objetivo é a defesa do bem comum. Mas é que eu tenho. Na palavra do meu amigo o professor Ricardo, disse que esse tipo de linguagem tem razão, não se deve usar e temos de ter um respeito tudo para com os outros. Mas como em princípio disse, o problema da nossa Assembleia é que está sempre pés a pés. E está, e morre, e quer dizer, se o povo não tiver cuidado, porque há manipulações. Eu digo, por exemplo, que o CDS teve 7 presidentes de junta e depois foram chamados para o PSD, porquê? Porque, como o Partido Socialista fez agora, estes são fins, mentira ou verdade? Andou a dar tudo para eu ir para o Partido Socialista. Vai com o Independente, vai para o Partido Socialista. Portanto, o PSD fez a mesma coisa, não se deve fazer isso. Isso é uma manipulação partidária, chamamos isso. Verdade ou não é? Portanto, eu entendo. É verdade que o senhor está a dizer isso. Isso é verdade. Eu estou a dizer, mas é verdade o que eu estou a dizer, não é? Eu entendo que se deve, parte do princípio que se deve de respeitar os partidos. E não andar como no futebol, os grandes sempre como os pequenos. Se fosse só no futebol, de ser um exército, Mas é o que eu estou a dizer. É mentira o que eu estou a dizer ou não é? É mentira verdade o que eu estou a dizer. E neste caso, o CDS está a tentar afirmar-se como um partido que já foi, e vai conseguir, quanto a mim, vai conseguir. Eu estou confiado que vai conseguir. Vai ter um bocado de trabalho, porque de facto, o populistas não faltam. Mas eu vou ver se consigo com calma, a ver se dou a volta a isto. Porque há muito, quer dizer, há quem esteja com vontade, como antigamente, eu fui junto a freguesia e não ganhava um cêntimo. Estive por lá com amor à camisola, amor à minha terra. Mas agora ganha-se dinheiro, porque ganha-se. Não sabia de ganhar. Isso é um outro assunto que por acaso. Não sabia ganhar. Mas a lei não somos nós que a fazemos. Está bem, mas a crítica, na verdade, é mentira. Eu estive lá 7 anos, esforcei-me, abri as estradas e o Partido Socialista agora, o novo presidente, há 6 para abrir, abriu uma, não aberta. Isto o que é que quer dizer? Quer dizer que as pessoas, se não ganhassem dinheiro, também não iam para lá. Iam para quem tinha de pôr a camisola. Mas o povo vota. E a Assembleia Municipal vai ser constituída pela vontade. Sr. Ricardo, o povo vota porque muitas vezes está-me-se a dar um docito. Dá-se-lhe um docito para ele votar em mim. Isso é que é mau. Calma aí, sabe que é verdade. Não estou a dizer mentiras. Dá-se-lhe um docito para ele votar em mim. E há das consequências, e isso não é política. A política é pôr as populações bem. Pôr as populações com condições de viver. Não é política de dar docinhos. Ou bailaricos, como eu acabei de dizer há um bocado. Não quero repisar novamente. Isso dar esses docinhos tem que acabar para haver democracia. Porque não está bem. José Manuel Santos. Bom, sobre esta matéria da relação interpartidária, eu vou pedir licença para ler aqui um pequeníssimo texto. Digo já de onde é que é este texto. E diz assim: numa altura em que a atividade política, e em particular os seus protagonistas, é olhada com alguma desconfiança e mesmo descrença pela generalidade da população, cabe aos políticos tudo fazer no exercício das suas funções para que esta imagem negativa seja alterada para melhor, mais condizente com os objetivos a que se propõe, a realização do bem público. A melhor forma dos políticos recuperarem o respeito que merecem, dadas as novas funções que exercem, passa pela forma como exercem os seus mandatos. Desprendimento pessoal, empenhamento na prossecução do interesse público, cumprimento dos mandatos e respeito absoluto pelos eleitores. A forma pouco abonatória como os eleitores olham para os políticos depende também em muito da maneira como estes se tratam entre si. Sucessivas acusações mútuas entre a classe política descredibilizam-na e põem-na sob suspeita. O respeito pelo pensamento político de cada um tem que estar sempre presente. É esta forma como se deve entender e estar em democracia.
É, pois, pela maneira como os protagonistas políticos exercem o seu mandato e respeitam os outros, em especial os adversários, que a confiança e o respeito pela democracia se recuperam. Isto é uma parte de um texto, depois vem outro, eu digo-vos o que é, esta é uma proposta que foi à Câmara Municipal no dia 7 de janeiro de 2002, isto é a introdução, o autor deste texto é o Sérgio Silva, que era vereador do Partido Socialista na altura. Não sei se Martins Carneiro também terá participado na elaboração do texto, foram os dois primeiros subscritores. Isto era e depois a seguir, vão-me dispensar de ler o que é que seja, onde eram os considerandos para a proposta que foi feita na Câmara para a atribuição da medalha de ouro à minha pessoa nessa altura. Esquecendo a atribuição da medalha, que é só para perceberem o que é isto, isto é em 2002 que o Sérgio Silva escreveu isto. Está muito atual. Está muito atual. É a forma pouco abonatória como os eleitores olham para os políticos, depende também e muito da maneira como eles se tratam entre si. E não temos boas vistas a este respeito. Infelizmente não temos boas vistas. Isto para falar da questão das relações interpartidárias. Não está a referir a mim, por certo. Não, estou a falar em termos genericamente, mas também te digo uma coisa. Um dos grandes motivos que me levou a regressar à vida política ativa, eu da vida política nunca saí, quer dizer, enquanto membro eleito ou de outro tipo de Confiança política? Não me refiro a atos de chamado. Partidário, estou a falar de partidário. Em termos da distrital estive sempre ligado, em termos, neste momento sou o secretário-geral da distrital, mas o que me levou a isto, posso dizer, que foi, eu acho que a liberdade e a tolerância está em perigo neste Conselho. É a minha opinião. Os relatos que me foram chegando, Também estou na minha opinião. de pessoas, relatos que me foram chegando, de pessoas condicionadas nas suas opiniões, intolerância total dentro do edifício da Câmara Municipal, foram chegando relatos ao longo do tempo. E isto foi... Ver os trabalhos, como os trabalhadores trabalham, quais os melhores trabalhadores... E isto foi-me alimentando algo que eu costumo dizer, autarca uma vez, autarca sempre. Porque, de facto, isto é uma... Não se liberta. Eu, na minha apresentação, num texto que existe nos flyers, diz que eu sou engenheiro de formação, sou gestor por opção e autarca por devoção, por paixão, para ser exato. E, de facto, isto é uma paixão. A causa pública, para mim, sempre me disse algo. Mas esta questão, que de facto hoje a nossa terra vive, é o que me chega. Só posso falar pelo que me chega. Pessoalmente, nunca fui destinatário desses mimos, de qualquer tipo de discriminação, de pressão, de nada. Não tenho, pessoalmente, não tenho nada contra ninguém. Agora, chegam-me relatos preocupantes. E esses relatos, ou foram esses relatos, que de algum modo alimentaram a minha vontade, aliada, obviamente, ao convite que tive da estrutura partidária, porque da vontade que tivesse, o partido tem regras, e as regras foram cumpridas. Depois foi também um pouco a ausência de projeto. O Sr. Moisés disse, e bem, que tivemos 4 anos fundamentalmente de festas. Eu não posso concordar mais com ele. Efetivamente é isso. Tentaram assassinar a capital do móvel, no entretanto, com a capital europeia. Para início de conversa da capital europeia, foi cá um senhor francês, acho eu, comprou uma cama, tirou umas fotografias com o símbolo da capital europeia, e está iniciado o processo de exportação sob a capa da capital europeia de móvel pela compra de uma cama, e os empresários daqui ficaram atónitos, porque entretanto a informação chegou pelos empresários, não sou eu que, sabe, do mobiliário, porque a capital do móvel, a nossa marca identitária, eu arrisco a dizer que foi o pão de muita gente. Foi o pão de muita gente. Mas está mesmo
Poxa, porque tem que ser alimentada. É como um jardim. Se não regar a relva seca. Estava em relva, chega à ferreira, não a ver. Pronto, mas eu estou a falar no sentido figurado, como deve compreender. Porque a regadoria nunca mais chegou. Portanto, eu refiro-me isto aqui, no âmbito de todas estas relações, e de facto, o texto é atualíssimo. O texto do Sérgio Silva de 2002. Estamos a falar de um texto com 15 anos e é muito atual. Foi por isso que eu o trouxe aqui. Podia ter trazido outro texto, mas esse é do verão de 2001, mas não o trouxe porque é da autoria do Zé Firmino. Só por isso. Brincadeira. Não, porque achei que eu fico maravilhado, fico mesmo maravilhado de ouvir as motivações o que é que o levou a regressar à vida política ativa no plano municipal. Mas olha, por aquilo que me apresentou, eu penso que era o candidato do PSD à Câmara Municipal. Porque as preocupações apresentadas foram de liberdade. Não, as preocupações apresentadas criar a democracia. Foi isso que me e a ausência de projeto. E depois a ausência de projeto. Sim. São as duas expressões. Eu penso que o que está a dizer ausência de liberdade, disse dentro do edifício da Câmara. Hein? Também disse. Tolerância, ausência de tolerância. É assim, está a dizer. Pode ser complicado. Pode ser complicado. Mas eu não estou aqui para. Eu penso que a questão do projeto ou não projeto é uma questão das candidaturas às câmaras ao Executivo. Eu penso que eu refiro a ausência do projeto nestes 4 anos. Mas do Executivo? Sim. Por isso é que eu acho que nesse caso a sua candidatura a Presidente do Conselho Executivo, do Executivo, ou seja, da Câmara, era compatível. É tudo compatível e tudo bem. Somos todos maiores de idade, portanto todos podíamos ser candidatos à Câmara. As preocupações apresentadas. Não. As preocupações que disse, comecei a formatar a minha vontade de regressar, primeiro, com essas questões. Percebi. E depois, obviamente, que o projeto, a ausência do projeto e o projeto que, entretanto, Joaquim Pinto também me apresenta, fiquei, obviamente, como ele e estou com ele para ajudar também. Mas o que eu estou a dizer, eu não estou a dizer que há discrepância entre a candidatura do PSD à Assembleia Municipal e a candidatura do PSD à Câmara. É isso que eu estou a dizer. Há completa sintonia. Todas as, não é isso que eu estou a dizer. E assumo aqui com todas as letras que o que tem sido dito pelo candidato à Câmara tem sido previamente concertado, no caso de programas municipais comigo, no caso de programas mais ligados à freguesia, com os seus presidentes de junta, com os seus candidatos neste caso, sempre, porque nós temos em cada junta de freguesia uma proposta para aquela junta de freguesia. Contrariamente a outros partidos que têm uma proposta global para o Conselho e dá a ideia que só muda a cara, a proposta é sempre a mesma. Mas pronto, isso é uma parte. Os apartes são regimentais e são interessantes. Que de vez em quando é uma parte que pela fotografia deste tornam as coisas mais picantes. Meus senhores, vamos passar para a mensagem final que pretendem transmitir ao eleitorado do Conselho. Vou passar a palavra ao Moisés Coutinho. Pois bem, a mensagem que quero deixar aos eleitores, a mensagem que quero deixar aos eleitores é de que acabem de uma vez por todas com estes dois partidos que têm que andam a brincar daquela, amanhã ouvidas tu, depois ouvido eu. Portanto, é preciso haver mais votação nos partidos mais, digamos, mais pequenos. Portanto, eu tenho a certeza de que isso é benéfico para os eleitores. Isso é benéfico para Paços de Ferreira e para os eleitores. E muito mais benéfico é se eu entrar para lá. Ninguém duvida que eu sou um bocado eu estou a dizer, e aqui já aqui o amigo Sr. Soares leu e vai-me permitir que leia aqui uma também. Eu fui, quando do Dr. Mário Soares, e neste caso era vice-presidente de Câmara, pode confirmar, eu fui da Comissão de Honra para
para a visita do Tomás Soares nos 50 anos de Passos de Ferreira ao Conselho. Achei interessante. 50? 50 anos de Passos de Ferreira ao Conselho. Não, Pois é, mais pode ser 150. 150, desculpa. 150. E eu ainda não era vereador. Era vice-presidente. Nos 150 anos, não. Que ideia que era? Pronto. Para usar os termos do O que eu quero dizer é que foi sesquicentenário. como membro do CDS que da Câmara, na Assembleia Municipal fazia parte, foram de vários partidos, membros da Assembleia, entre eles eu. Foi uma obra, portanto, uma visita do Tomás Soares, que era Presidente da República naquela altura, e claro, aquilo foi um abono. Não deixo de dizer que tínhamos um Presidente extraordinário, o professor Armando Pereira, era muito bom Presidente, foi muito bom Presidente, não há dúvidas que foi. Mas nessa altura deu-se uma coisa muito interessante. Se era Armando Pereira, já era A visita do Tomás Soares. do Dr. Fernando Vasconcelos. o Dr. Márcio Soares, como Presidente da República, veio cá depois outra vez, já como Armênio. Não, esta primeira vez nos 150 anos, se refere aos 150 anos, que agora não tenho memória se foi eu ou se foi o General Ramalhianos, que foi nos 150 anos. Foi o Márcio Soares. Se é nos 150 Então anos. fizeram um copo d'água, vamos para este caminho que eu fui para dar. A verdade foi esta. Fizeram um copo d'água que à rica e à francesa. E depois, na Assembleia, pediram um voto de louvor. Um voto de louvor à Assembleia. Porque, pronto. E eu votei contra. Eu fazia parte da Comissão de Honra, votei contra. Porque entendi que estava mal. Ficaram todos. O indivíduo que faz parte de uma comissão de honra votar contra, claro que ele armou a Assembleia e os próprios responsáveis camarais. Eu disse que faria a minha declaração de voto. Eu disse, olha, realmente não correu mal, mas correu demais. Porque as sobras do almoço do Tomás Soares dá para matar a fome aos pobres durante o mês. E isto, nos desperdícios. Na segunda-feira seguinte, o Sr. Presidente, era do primeiro, o Sr. Presidente, com a especial, esteve em minha casa. Era o professor Armando. Esteve em minha casa para irmos visitar estes pobres. Olha, tiveram a sorte. Houve alimentos, houve máquinas de lavar, houve frigoríficos e antes não havia nada. Isto quer dizer que, se o CDS for Assembleia, irá debater para as caminhas. Muito bem, vamos passar agora a palavra ao Ricardo Pereira, a sua mensagem final. A minha mensagem final é uma sequência do que foi dito até agora. Eu espero que as pessoas votem no Partido Socialista se porventura acharem que eu serei uma pessoa capaz de defender a estabilidade institucional. O que me levou a aceitar o convite pelo Partido Socialista foi essencialmente ter sido convidado pelo Sr. Presidente da Comissão Política, Paulo Sérgio, foi ter sido convidado simultaneamente também pelo candidato à Câmara Municipal, Humberto Brito, e o facto de o anterior candidato à Assembleia Municipal, que era o Paulo Ferreira, me convidar também. É importante que se perceba o princípio da coesão que houve na candidatura. Penso que, e tenho que o dizer, eu estava à espera que fosse o candidato do PSD, fosse o Dr. Zé Neto, porque, por uma situação natural, seria ele. Ontem mesmo fez uma intervenção na Assembleia Municipal arrepiante. São 33, podiam ser 35, mas que sejam 33. E isto porquê? Porque nós no Partido Socialista seguimos, a razão que levou ao meu convite é a sequência normal de uma pessoa que está o mais tempo no exercício do órgão. Temos esse hábito. Pelo menos foi esse o argumento que me deram. E eu aceitei ser candidato porque fui convidado também longe, porque defendo os princípios do bem comum e defendo, como dizia há pouco também Sr. Moisés, eu defendo que quem anda na política devíamos andar sem qualquer interesse. Quando se retira benefícios da política, deixamos de lutar para o bem comum.
começámos a olhar para a nossa subserviência, para a nossa vivência, para as nossas necessidades e perdemos a nossa liberdade. Por isso, nessa matéria, a minha história é muito simples. Trabalhei para o município na feitura, por exemplo, dos livros, completamente gratuito, porque acho que me dá prazer. Estou na política porque me dá prazer, senão não estaríamos todos aqui também. Muito obrigado. José Manuel Soares, uma mensagem. Bom, eu aos eleitores o que tenho para dizer, sintetizando um pouco também o que acabei de dizer nesta conversa amiga, e gostaria de realçar o espírito de fraternidade, diria eu, que aqui se passou agora à noite. Gostei muito de estar aqui. Eu diria que estava aqui mais uma hora a debater com os seus amigos, portanto, mas acho que eu conheço, sei lá, há 30 ou 40 anos, ou mais, e o Ricardo também, mais ou menos por aí, ou mais, pronto, há muitos anos, desde sempre, e são pessoas que me habituei a respeitar, obviamente, que eu, nesse aspecto, tenho. Aos eleitores, direi que entendemos que, globalmente, o Partido Social Democrata apresenta um projeto credível. Globalmente, o Partido Social Democrata apresenta um conjunto de candidatos às juntas de freguesia de eleição, de facto, de muita qualidade, e refiro-os porque eles serão, por inerência, membros da Assembleia Municipal. Refiro os candidatos, a lista que me acompanha à Assembleia Municipal. Tal como disse, procuramos ter pessoas de diversas valências em termos da sua formação académica e formação de base e a sua experiência profissional, para permitir que tenhamos um grupo parlamentar, parlamentar de qualidade e que possa debater as matérias com conhecimento. E temos um candidato à Câmara que, de facto, tem experiência, tem formação e tem vontade. E tem outra coisa importante, tem seriedade. Não fez nenhuma proposta, seriedade na lógica política. Calma, não quero de forma alguma colocar ónus sobre quem cá não está de outra forma. Porque todas as propostas são propostas devidamente avaliadas e execuíveis. Não há uma única proposta que não seja comportável pelo orçamento municipal. Tudo foi trabalhado. Há, inclusive, anteprojetos de muitas das propostas da nossa candidatura foram orçamentadas e temos garantia que haverá cabimento orçamental para as nossas propostas. E daí, penso que o podermos trabalhar em conjunto é uma mais-valia. Eu, pessoalmente, como já disse alguns neste debate, tenho algum tempo disponível e o Presidente da Assembleia Municipal será uma pessoa presente na Câmara Municipal. Obviamente que se os municípios não o procurarem, não estará lá, mas publicitará essa disponibilidade. Se os municípios assim o entenderem, estarão e serão ouvidos. E também estou completamente disponível para ajudar, e perdão-me a modéstia, digamos, a experiência que tenho, seja profissional, política, seja em função de um ou outro dossiê, que porventura a Câmara Municipal, o Presidente da Câmara Municipal, necessite da minha, ou acho útil a minha ajuda, conselho, opinião. Portanto, estou aqui para servir a minha terra e foi por isso que aceitei este desafio da Comissão Política, que secundou, digamos assim, a Comissão Política secundou o convite primeiro, que foi do Dr. Bastos, que veio ter comigo e me disse: eu não vou continuar e gostava que fosses tu o candidato. Entretanto, a Comissão Política reuniu, e, digamos, os órgãos do partido acabaram por entender que eu seria o candidato na ótica deles, e eu aceitei por este conjunto de razões. Portanto, no dia 1, espero que, número 1, que votem, que ninguém fique em casa. E depois, se entenderem que as nossas propostas são as melhores, eu espero e acho que temos as melhores propostas, que votem PSD. Muito obrigado a todos.
Muito bem, terminamos então este debate dedicado à Assembleia Municipal de Passos de Ferreira. Connosco estiveram os candidatos José Manuel Soares pelo PSD, Moisés Coutinho pelo CDS-PP e Ricardo Pereira pelo PS. Existe ainda a candidatura de Serafim Pereira, da CDU, que esta noite não esteve connosco por motivos de saúde. Despede-se José Santos, Filipe Bessa, Firmino Meirelles e Manuel Santos. E lembro que no próximo dia 1 de outubro, dia das eleições, teremos um especial autárquicas de 2017, onde teremos todas as novidades dessa tarde, noite eleitoral, e por isso é importante que as pessoas, e como disse o José Manuel Soares, não se esqueçam de votar, porque é um direito de cada cidadão. Boa noite, até amanhã. Eleições autárquicas 2017.